Hoje é o dia de você destravar sua caixa de entrada e aprender as melhores estratégias de copywriting para vender através de e-mail marketing. É isso aí, hoje eu preparei uma série de técnicas exclusivas que vai colocar muita grana no seu bolso e no seu cliente, se você for um estrategista, um copywriter e prestar serviços de e-mail marketing. Principalmente para você que está se tornando um copywriter caro, que quer se especializar em estratégia de e-mail marketing a ponto de se tornar aquele profissional referência e ser basicamente impossível alguém ler o seu e-mail e não querer comprar. Mas Vini, o e-mail marketing não morreu? O negócio agora não é focar apenas em WhatsApp, direct, na venda 1 a 1, no comercial? Mas ninguém abre mais e-mail em 2024, taxa de abertura é ridícula, 1, 3%, taxa de clique então 0,00001%. Pra que você vai falar de e-mail? Deixa esse negócio pra lá. Aí é que você se engana, meu cara, justamente pela ausência até hoje de um vídeo como esse aqui, que suas métricas estão essa porcaria aí, né, com essa taxa de abertura horrível, essas métricas péssimas aí, só gastando dinheiro em ferramenta como ActiveCampaign, MailChimp, Leadlovers, gastando dinheiro com ferramenta e não trazendo o retorno necessário através da sua lista de e-mails. Para sua informação, o e-mail está vivíssimo. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que você está fazendo de errado para não gerar pelo menos 10, 15 mil reais por mês, a depender da sua lista, todos os meses. Mas antes de eu te ajudar, você sabe quem quer rir tem que fazer rir, eu quero que você me ajude a não deixar esse canal aqui ir de arrasta para cima, ir de Vasco da Gama, acabar. Eu quero que você continue me incentivando a trazer mais vídeos como esse. Então, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, ativa o sininho para receber o próximo vídeo aqui no meu canal. Bom, recado dado, vamos lá para o conteúdo. Bom, é isso que a gente vai entender nessa aula aqui. Primeiro eu vou te explicar se o e-mail marketing realmente morreu ou não, quais são as 5 coisas que mais atrapalham a sua comunicação por e-mail marketing, quais são as vantagens que você como copywriter e o copywriting pode trazer para o e-mail marketing e, por fim, o que é uma régua de relacionamento, um termo que, inclusive, você vai ouvir falar muitas vezes aqui nesse módulo e você vai aprender a construir essa técnica, né, essa lógica de relacionamento, de conversão de oferta automatizada para utilizar muito bem o e-mail marketing. Sabe aquela lista de leads que fica sempre parada lá, que quando você fecha um cliente, você tem essa possibilidade, mas normalmente ele só quer que você faça oferta, comunique, faça um convite para um evento, uma vez ou outra. Eu vou te ensinar aqui dentro as várias possibilidades que você tem como copywriter para gerar caixa, gerar dinheiro através dessas listas. Bom, vamos lá. Respondendo a sua pergunta, o e-mail morreu? Não. E eu vou te explicar por quê. E-mail sem copywriting realmente não serve para nada. Por quê? Todo e-mail marketing ele deve levar em si uma estratégia de copy para ter sucesso. Então, faz uma reflexão aqui comigo, né? Você pode não ter um Facebook, você pode não ter um Instagram, você pode escolher ser totalmente low profile para fazer vendas na internet, o que é muito ruim, porque o ideal é que você tenha vários pontos de contato. Mas uma coisa eu tenho certeza, você tem um e-mail, você precisou fazer um e-mail, inclusive para se cadastrar nessas redes sociais, para criar contas em ferramentas, em softwares. Normalmente se pede o e-mail como um endereço eletrônico. Então, assim como você tem um CPF, um RG, um endereço físico, né, para receber correspondências, enfim, o e-mail é a mesma coisa. Você precisa ter essa identidade no digital, na internet, né, no mundo virtual, para poder se comunicar, fazer acessos, ter acesso a coisas, né, baixar conteúdos, enfim. Então a grande maioria dos usuários de internet tem e-mail, tá? E eu quero compartilhar alguns números com você. Ao contrário do que alguns pensam, o e-mail continua sendo a melhor forma de entregar a mensagem certa para a pessoa certa. Inclusive você já deve ter ouvido falar naquela analogia que não se pode construir casa em terreno alugado. O que é o terreno alugado? As redes sociais, né, os diversos canais e pontos de contato que você pode ter com sua audiência, sabendo que o único terreno que é realmente seu, apesar de você ter que pagar uma ferramenta de disparo, de CRM, é o seu e-mail. A sua lista de e-mails, os contatos que você conseguiu gerar, eles são seus, né? As pessoas permitiram, te deram um aval para se comunicar com elas através de e-mail, então aquilo te pertence de certa forma. E dessa forma você não corre o risco, por exemplo, do Zuckerberg cortar a sua entrega, né? Normalmente tem táticas, eu vou falar aqui sobre e-mail marketing na parte de configuração de ferramenta, que você pode realmente ter uma baixa entregabilidade, mas tudo isso é corrigível. No caso do terreno alugado, o dono da rede social ele simplesmente vai lá e fala: não, Vini, eu não vou mais entregar seus posts, seu conteúdo, seu reels, porque eu quero, porque é assim que o meu algoritmo funciona. Aqui não, aqui você tem a possibilidade, inclusive, de melhor segmentação, porque é uma lista que você formou com um objetivo específico. Então, você entrega a mensagem certa para a pessoa certa. Então, só para você entender, no mundo todo são 3 bilhões de usuários de e-mails. Eu estou falando de praticamente metade da população mundial. 92% do público adulto online tem um endereço de e-mail, ou seja, o público comprador, né, que é quem realmente passa o cartão. Então 92% vai precisar de alguma forma ter uma comunicação por e-mail. O e-mail é um modelo mais democrático e acessível de entrega da mensagem se a gente comparar, por exemplo, com as redes sociais.
Você também conhece aquela frase, né, que diz que e-mail marketing ruim morreu. É a mesma lógica, né, de o mercado está saturado, né? Sempre eu recebo essa pergunta lá na minha caixinha do Instagram. Vini, o copywriting, né, o mercado de copy está saturado? E a resposta clássica é aquela, né? Não, está saturado sim, de gente ruim, de copywriter ruim. A mesma coisa no e-mail. Está saturado de e-mail ruim, aqueles e-mails que realmente não tem uma boa entrega, não gera abertura, não gera clique, porque são mal escritos, são mal formatados, são mal, inclusive, pensados estrategicamente numa régua de relacionamento, e a gente vai explorar isso aqui. Só que o que ninguém fala é o seguinte, o que é um bom e-mail então? Como ter uma boa taxa de abertura? Como ter uma boa taxa de clique? Como segmentar muito bem o meu público, as minhas listas de e-mail, para que eu realmente consiga ultrapassar essa barreira da caixa de entrada, né? Ter uma boa entrega, ter bom clique, abertura, as pessoas começarem a abrir meu e-mail, aumentar a taxa de abertura ali para mais de 25%, 30%, né? Que é uma boa métrica de e-mail. É tudo isso que você vai aprender exatamente nesse módulo aqui. Então, fica comigo, segue aula por aula, não acelera, tá? Faz as tarefas que eu tenho certeza que você vai sair daqui um copywriter especialista em e-mail marketing. Antes de mais nada, eu quero compartilhar o que não fazer. Antes de você aprender o que é bom, quais são as boas práticas, como você melhorar a taxa de abertura, de clique, melhorar o relacionamento com a lista de e-mail, eu quero te falar 5 coisas que você já precisa abolir agora. 5 coisas que atrapalham a sua comunicação de e-mail marketing. Primeira coisa, não ter uma estratégia para a sua lista, ou seja, só disparar e-mail, mandar oferta, vender, nada que tenha ali uma objetividade, que seja pensado estrategicamente. Lembra que esse ponto de contato, né, que é seu, que é o seu terreno próprio, você tem que tratar muito bem. Porque as pessoas que chegaram ali, elas cederam essa oportunidade, elas aprovaram que você entrasse em contato com ela, cedendo o contato delas. Então, esse relacionamento ele precisa ser muito bem construído estrategicamente. Segundo, não segmentar bem os seus e-mails. É aquele tipo de e-mail que você recebe na caixa de entrada e fala, putz, isso nem era para mim. Por quê? De alguma forma, pode ter até pegado uma base de lista suja, como a gente fala, que não tem muito contato, que não se relaciona há um tempo, e disparar um convite ou um tipo de conteúdo que não tem a ver. Por exemplo, alguém me convidar para assistir uma aula sobre macenaria, né? Provavelmente eu não vou nem entender porque eu estou na lista, eu não pesquiso sobre isso, né? A não ser que, em algum momento eu estava pesquisando na internet para aprender a montar uma mesa, enfim, e eu caí nessa lista, né? Nesse mailing. Mas, normalmente, a má segmentação também atrapalha muito a comunicação por e-mail. Terceiro, escrever um panfleto ao invés de um e-mail. Esse aqui, com certeza, se você abrir nesse momento agora, você pausar a aula e for para sua caixa de entrada aí, do seu Gmail, Outlook, enfim, você vai ver que tem muita panfletagem. Que é aquela típica oferta e convite, vou fazer uma live hoje, é amanhã, e é só lembrete, só oferta, e nada de um conteúdo realmente útil, prático, que gere relacionamento, conexão, né, que gere valor, que aumente o nível de consciência e prepare, inclusive, essa pessoa para compra. Normalmente é só panfletagem, e isso, com certeza, atrapalha muito. Quarto é não se colocar no lugar do leitor. Então, vamos lá, como é que é o seu tipo de consumo de e-mail? Pensa agora em qual tipo de e-mail você normalmente abre, quais são os títulos, né, as headlines, o subject ali logo embaixo, né, que chama a sua atenção, como é o relacionamento no texto, como é a fluidez desse texto, qual tipo de conteúdo e como ele é apresentado. Pensa agora se colocando no lugar do leitor. Agora compara com os e-mails que você está disparando. Será que é a mesma coisa? Será que quando você se colocar no lugar do leitor, você não vai perceber que existe muita coisa, muitos elementos que você pode adicionar ao corpo do texto, uma forma muito melhor de se comunicar, inclusive de se relacionar não só nesse meio, mas em toda a régua, né, em toda a comunicação e relacionamento que você tem com essa base? É a mesma coisa. Se você se coloca no lugar do leitor, melhora muito mais a performance dos seus textos. Quinta coisa é não ser interessante mesmo. E aí a gente tem que aceitar que realmente tem algumas pessoas que não fazem o conteúdo se tornar interessante. Eu realmente não acredito que há assuntos desinteressantes. Eu acho que há formas de se passar desinteressantes, né, que deixam as pessoas desinteressadas. Então, todo e qualquer conteúdo pode ser muito bem trabalhado, muito bem passado adiante, vendido, inclusive, se a pessoa por trás, o copywriter, ele tiver esse tino, ele conseguir adaptar muito bem a linha editorial, a régua de relacionamento. Então, não ser interessante é um ponto que você talvez precise desenvolver. Não só você ou o seu expert melhorar o conteúdo dele, olhar para essa base, para o conteúdo que ele trabalha e testar coisas diferentes. Aqui você também vai aprender isso, aumentar o seu repertório para melhorar o que você já tem feito. Agora, só para bater o martelo e você entender como é importante seguir todas as aulas desse módulo e aprender muito sobre copy para e-mail marketing, eu quero te apresentar as vantagens de utilizar copywriting no e-mail marketing. Primeira delas é melhorar as taxas de abertura. Então, um bom e-mail com uma boa headline, com um gancho bacana, com algo que chame, prenda atenção, ele vai melhorar e muito as taxas de abertura. Então, só para você ter uma noção aqui, abaixo de 10%,
é ruim. Entre 10 e 15, 18% é médio, mas ainda tem muito a melhorar. Acima de 20% começa a ficar bom. Acima de 30%, ótimo. Quer dizer que você realmente sabe trabalhar com e-mail marketing. Anota essas métricas aí, elas vão estar aqui no material para você também lembrar e buscar sempre essa meta. Óbvio, tem muita coisa que influencia aí, por exemplo, a segmentação, o tempo que você trabalhou aquela base, né? Há quanto tempo você já fez uma limpeza, uma reativação daqueles contatos, tudo isso influencia bastante, né? O período, inclusive, da lista que você está trabalhando, às vezes em período de oferta, de lançamento, realmente vai abaixar um pouco a taxa de abertura, é importante levar isso em consideração, mas no geral, se você tentar buscar sempre ali a meta de 30 ou mais, quer dizer que você está fazendo um trabalho excelente. Eu, por exemplo, um exemplo meu, peguei uma base de leads minhas, que enfim, eu não trabalhava há um tempo, trouxe ela para uma ferramenta nova, que você vai aprender aqui também, e comecei a trabalhar alguns e-mails de relacionamento. Eu saí de uma base de mais de 3 mil leads ali, mais de 3 mil contatos, que apenas 7, 8% abria, para mais de 25% em coisa de um mês. É possível? É. E eu vou te explicar. Inclusive, isso é uma forma de você colocar grana no negócio do seu cliente ou no seu negócio. Quando você pega uma base lá, tá suja, que, enfim, não se relaciona há um tempo, você constrói uma régua de relacionamento, de reativação de base, oferece conteúdo, né? Traz de volta esse relacionamento e consegue, inclusive, gerar caixa, vender para essa galera que estava lá esquecida depois do lançamento, ninguém trabalhava, porque fez esse tipo de funil que você vai aprender aqui. Mas vamos lá, segunda vantagem, melhorar as taxas de cliques, a mesma coisa aqui. Qual a intenção de um e-mail muitas vezes? É você levar a pessoa para um novo ponto de contato, para ela acessar uma oferta, para ela ver um conteúdo e dar play, para ela ir para um grupo onde de repente a abertura é melhor, como no WhatsApp. Então, o clique importa muito. E a forma como você desenvolve esse texto pode ser prejudicial ou não para que as pessoas se interessem pelo que está ali depois daquele clique, depois daquele botão ou daquele link. Então, copy, táticas e técnicas de copywriting bem utilizadas em e-mail marketing melhoram também as taxas de clique. Terceira vantagem, aumentar o relacionamento. Essa eu me repetiria se eu explicasse aqui, né? Então, o copywriting ele serve justamente para construir esse relacionamento, reativar essa base, melhorar o relacionamento com a lista, vender mais. Então, tem gente que acha que copywriting é só para vender. Não, copywriting você pode utilizar para levar pessoas a tomar uma ação. E se essa ação for aumentar um relacionamento, nível de consciência, gerar mais valor para essa pessoa, obviamente ela vai encarar ali aquela oferta no momento certo como algo positivo e não como uma panfletagem. Quarta vantagem, preparar o lead para a oferta. É justamente fazer essa transição. Normalmente, o que as pessoas fazem? Né? Não, captura ali o e-mail, aí chama para um evento, entrega uma isca, aí trabalha, né, 2, 3 conteúdos só, ou normalmente lembrete, lembrando que vem oferta, que vem oferta, que vem oferta. Na hora de ofertar, oferta. E faz o que a gente chama de estressar a lista. Estressa a lista, diminui muito ali a abertura, o clique, né? Vai saturando muito a comunicação porque não trabalha essa preparação. E a quinta vantagem do copywriting no e-mail marketing é justamente desenvolver a autoridade, né? Se você trabalha e se relaciona muito bem com a sua lista de e-mails, ela passa, né, os leads, os contatos, passam a te enxergar como uma autoridade, como alguém que tá sempre ali. Primeira coisa, né, que é o grande segredo da autoridade, constância. Quer dizer o quê? Que você está ali todo dia trabalhando, se relacionando, que você não esqueceu, que ela pode confiar em você, porque todo dia, ou pelo menos 3 vezes na semana, vai ter um e-mail útil, um conteúdo de repente prático, aplicável, que vai gerar um resultado para ela, vai ativar o famoso gatilho da reciprocidade. Então, essa autoridade, ela também cresce à medida que você vai gerando valor para sua lista. E com copywriting, isso fica muito mais fácil. E por fim, no último tópico dessa aula aqui introdutória, eu quero te falar algo que a gente vai se repetir muito aqui nesse módulo, que é a famosa régua de relacionamento. Você já deve ter, inclusive, ouvido falar nesse termo, mas agora eu quero te explicar um pouco o que é uma régua de relacionamento para e-mail marketing. A régua de relacionamento, na verdade, ela é uma estrutura que responde ao comportamento do usuário e às características do envio de e-mails adequados, ou seja, toda a sequência de e-mails, seja ela automatizada, direto lá na plataforma, né, que você coloca ali o tempo certo de envio de cada uma, qual é a lista, a segmentação, a tag que vai receber aquele e-mail, independente se for automatizada dessa forma ou não, ela é utilizada com o objetivo de funil específico, ou seja, para engajar, para aumentar o nível de consciência, para converter também, para educar para um determinado fim, fazer um convite, enfim. Tudo isso é considerado uma régua de e-mail. Essa sequência lógica que você trabalha em sequências de e-mails, né? Uma base de leads, uma lista específica, uma segmentação para que se gere uma ação estratégica dentro do seu funil. A gente chama isso de régua. Então existe a régua de relacionamento, a régua de conteúdo, a régua de lembrete, a régua de oferta, né, de conversão. Você vai aprender tudo isso aqui. Só que uma coisa importante salientar aqui.
Ter uma régua de relacionamento automatizada, que é justamente essa que tem um fluxo já pensado, estruturado, automático numa ferramenta. Eu, por exemplo, super indico a ActiveCampaign. Algumas das aulas que eu vou te mostrar aqui é sobre ela também, né? São as táticas que eu utilizo lá dentro. Então, esse tipo de régua dá mais liberdade, porque você já deixa tudo estruturadinho, né? Como, por exemplo, um funil de ManyChat, que as pessoas digitam um código lá no feed, né, no post, e já é direcionado para o direct, para a entrega de um conteúdo, para um relacionamento. Então isso aqui é interessante, tá? Porque além de deixar tudo preparado, né, automatizado, você consegue aumentar o engajamento, você consegue vender mais, você consegue nutrir novos usuários, reativar usuários inativos, tudo de forma automática, inclusive tendo ali o pensamento livre para pensar novas estratégias de aquisição de leads, de trabalho, de relacionamento e de venda através da sua lista de e-mail, beleza?